Ó Filho Sagrado profetizado, obrigado por nos agraciar com sua presença e descer sobre a capital do Sol, Talosheim. Por favor, conceda a salvação a nós, que apenas esperamos retornar ao pó. Mortos-vivos misteriosos. Conteúdo patrocinado. Enquanto o morto-vivo parecido com uma múmia apertava as mãos em oração com essas palavras, Vandaliel ficou pasmo por um curto período de tempo. Ele rapidamente voltou a si quando Darcia o chamou. Ei, Vandaliel, você está bem? Darcia. Ah, sim. Estou bem, só fiquei um pouco surpreso. Você poderia, por favor, explicar? Vandaliel. Claro, ó Santo Filho. Eu sou Lish Nuasa. Nuasa? Um Lish. Essas eram pessoas com habilidades relacionadas à magia que retinham seus conhecimentos e técnicas após a morte e se tornavam monstros mortos-vivos. Este Lish, chamado Nuasa, continuou falando. A visão trágica diante do Santo Filho agora é a fortaleza da cidade-nação de Talosheim. Conhecida como a capital do Sol, esta cidade floresceu através dos segredos deixados para trás pelo herói caído Zakart e as bênçãos da deusa Vida. Mas como você pode ver, devido à destruição após a invasão repentina da nação do escudo Mirg 200 anos atrás, agora é um ninho do diabo. Por favor, conceda a salvação a nós, que apenas esperamos Nuasa. Sinto muito, mas você poderia explicar mais os detalhes? Vandaliel. Conversar com esse morto-vivo exigia paciência, mas também era importante interrompê-lo e orientar a conversa de vez em quando. Para resumir a explicação de Nuasa, os titãs participaram da batalha entre a deusa Vida e Alda 100.000 anos atrás. Embora tenham sido derrotados, os titãs sobreviventes se reuniram aqui e construíram esta cidade-nação. Este lugar ficava no meio da cordilheira da fronteira que era formada principalmente por ninhos do diabo, e as horas do dia que este lugar recebia a luz do sol eram curtas. Mas graças aos segredos e conhecimentos deixados pelo herói Zakart, a cidade recebeu abundantes bênçãos do sol. E então os titãs usaram seus corpos naturalmente robustos para abrir a terra, cultivaram-na, fizeram campos abundantes de colheitas, usaram o nome de seu ancestral para nomear a cidade de Talosheim, a capital do sol, e adoraram a deusa Vida e o herói Zakart. Eles treinaram seus corpos, melhoraram suas habilidades marciais, entraram nas masmorras em busca de materiais que faltavam para encontrar uma abundância de pedras para usar na construção, e em seguida, ergueram uma fortaleza branca robusta e bonita. Os titãs obtiveram pedra, metal e carne lutando contra monstros. E então eles descobriram um túnel na Cordilheira Oriental que havia sido construído nos tempos antigos. Então construíram uma rodovia que levava ao reino de Orbaum e começaram o comércio. Os produtos de suas masmorras eram vendidos por altos preços no reino de Orbaum, trazendo prosperidade e riqueza para Talosheim. No entanto, essa prosperidade foi desperdiçada pelo súbito aparecimento de forças militares da nação Escudo Mirg. Sem aviso prévio, um exército simplesmente apareceu um dia sobre a cordilheira e marchou para Talosheim. Nuasa? O seguinte é o que pode ser deduzido das histórias contadas posteriormente para complementar as explicações de Nuasa por Sam e suas filhas, que haviam sido empregadas por nobres da nação do escudo Mirg em suas vidas passadas, e Kashia, que esperava pelo retorno de Vandaliel e seu grupo. Cerca de 200 anos atrás, a nação do escudo Mirg foi ordenada a acabar com a nação dos titãs em nome do Império Amid e da Igreja de Alda, para preservar a relação entre a nação escudo de Mirg, que vinha construindo seu poder como nação, e o Império Amid, para remover parte do poder que a nação reuniu, forçando-a a entrar em conflito com a nação titã, agir de acordo com sua adoração religiosa ao herói Belvood asterisco. Estas foram as razões por trás da invasão da nação do escudo Mirg, TLN asterisco. Este herói foi quem fundou o Império Amid, mencionado no capítulo 8. Traduzi incorretamente seu nome como Berud na época, corrigido agora. Belvood era o representante dos 3 heróis que lutaram ao lado de Alda, o deus da lei e do destino. Vandaliel soube pela primeira vez que Belvood constantemente dizia que os heróis sendo trazidos descuidadamente para compartilhar o conhecimento e a tecnologia de outros mundos, se estavam roubando das pessoas deste mundo a oportunidade de progredir por conta própria. Ele acreditava que, embora pudesse produzir bons resultados a curto prazo, teria efeitos desastrosos a longo prazo. Por causa disso, Belvood teve desentendimentos frequentes com o herói Zakart,
que estava fazendo o possível para espalhar o conhecimento, a tecnologia e a cultura de seu próprio mundo, como encontrar sementes de arroz e usar magia para criá-las seletivamente para promover o cultivo de arroz, antes de Zakat ser revivido como um morto-vivo pela deusa Vida. E assim com a batalha entre Alda e Vida como uma oportunidade. Belvood e os outros heróis deram a volta e destruíram o máximo possível da tecnologia e cultura que Zakat havia construído. O Império Amid, que se considerava descendente de Belvood, e a Igreja de Alda, que o louvava como um santo, viviam com políticas e doutrinas baseadas nele e em suas crenças, ainda hoje. Claro, apenas os heróis e o Deus que os convocou poderiam dizer quais tecnologias eram de outros mundos e quais foram desenvolvidas neste mundo. Então o Império Amid usou critérios ambíguos para determinar quais tecnologias foram deixadas por Zakat e quais não foram. Aliás, essa é a justificativa que o Império Amid usou para suas tentativas de invasão ao Reino Orbaumi, cuja civilização utilizava o cultivo de arroz. Com essas razões políticas e religiosas, as forças da nação Escudo Mirg, lideradas pelos militares do Império Amid, completaram a difícil tarefa de encontrar uma rota segura através da Cordilheira da Fronteira e marcharam para Talosheim com um exército de mais de 10.000. Era certo que o Império Amid queria tomar para si as riquezas de Talosheim, além dos motivos acima mencionados. E para as tropas despachadas relutantemente da nação do Escudo Mirg, os titãs não eram humanos, mas uma raça inferior aos humanos nascidos pela deusa corrompida. Não havia dúvida de que eles pilharam e massacraram os titãs sem piedade. Um grande número de aldeias de Talosheim foram incendiadas e tomadas, mas a bravura e a excelência de seus guerreiros não brilhavam apenas quando lutavam contra monstros. Eles não tinham nenhuma experiência em batalhas em larga escala contra outras civilizações, mas as espadas de seus guerreiros cortaram os soldados da nação do Escudo Mirg com facilidade. E os escudos de seus cavaleiros esmagaram a carne e os ossos dos cavaleiros da nação do Escudo Mirg, junto com suas lanças finas. O melhor de tudo é que havia inúmeros heróis em Talosheim. O rei da espada Borcus, que poderia derrotar qualquer monstro, não importa o quão poderoso, com uma única espada. A Saint-Of Solace Giena, a jovem líder da Igreja da Vida que se destacou no uso da magia de atributo de vida. Ogban, o Hungry Wolf que preferia a solidão e havia limpado sozinho todas as masmorras em Talosheim. Barigen, o Dual Albert que segurava uma alabarda em cada mão e varria seus inimigos como uma tempestade de vento. Conteúdo patrocinado. Andia, a jovem segunda princesa que possuía uma afinidade com todos os atributos da magia, apesar da inaptidão geral da raça titã com a magia, aquela conhecida como Pequeno Gênio. Todos os seus nomes contêm Dakuten porque os titãs são uma raça criada por vida, assim como os Ghouls. TLN. Dakuten são os traços em hiragana e katakana que já mencionei. Como os nomes dos Ghouls, todos os nomes desses heróis titãs contêm pelo menos um par de Dakuten. Assim pensou Vandaliel, mas lendo o estado de espírito sério, não o mencionou em voz alta. Por causa desses heróis, Talosheim foi capaz de repelir o avanço do exército da nação do Escudo Mirg. Mas o inimigo também tinha um herói. O herói que participou da guerra para reforçar as forças da nação do Escudo Mirg, o aventureiro de nível A que era candidato à próxima ascensão ao nível S, a divina lança de gelo Mikail. Com ele entrando na briga, a balança pendia a favor da nação Escudo Mirg mais uma vez. A lendária lança mágica de gelo, que era um dos tesouros nacionais da nação do Escudo Mirg, era do gelo. Era um item mágico de classe lendária que teria sido criado como uma arma para heróis por um deus do gelo que servia Peria, o deusa da água e do conhecimento. Com esta arma nas mãos de Mikail, os guerreiros titãs que lutavam ao lado dos heróis caíram, um a um. As paredes da fortaleza foram finalmente quebradas e os selvagens da nação do Escudo Mirg invadiram a cidade. No Asa, a única coisa que o povo de Talosheim podia fazer era fazer com que as mulheres e crianças que não podiam lutar escapassem pelo túnel comercial para o reino de Orbaumi com sua primeira princesa e seus guarda-costas. Embora eu fosse apenas um aprendiz, lutei até o fim como membro da Igreja da Vida. No entanto, sem ser capaz de enviar uma única flecha voando para o detestável Mikail, ou defender Giana-sama ou Zandia-sama, eu morri. No Asa, e a nação Escudo Mirg não parou sua destruição e pilhagem após a morte de Nuasa. Mikail tentou destruir o tesouro da deusa Vida que estava escondido nas profundezas do castelo real de Talosheim.
Mas a deusa havia colocado pessoalmente um Dragon Golem no subsolo para proteger o tesouro. Mesmo Micail, cuja ascendência ao rank S foi praticamente confirmada, não conseguiu destruir o tesouro. Na verdade, o braço direito e as asas do Dragon Golem foram destruídos, metade de sua cauda foi cortada e sua cabeça foi esmagada, mas ao custo de todos os companheiros de Micail serem massacrados. O próprio Micail sofreu um ferimento grave. Tudo que ele conseguiu fazer foi lançar sua lança mágica no Golem ainda em movimento para aprisioná-lo brevemente e, em seguida, usar essa oportunidade para escapar com vida. Embora a nação do escudo Mirg fosse vitoriosa, eles estavam exaustos devido à feroz resistência dos titãs e o herói que os liderava estava à beira da morte. Incapazes de manter sua ocupação em Talosheim, eles decidiram fazer uma retirada. Mesmo que eles massacrassem até o último titã em Talosheim, não haveria fim para os monstros atraídos dos ninhos do diabo próximos para a cidade pelo cheiro de sangue. Nuasa não sabia o que aconteceu com a vitoriosa nação do escudo Mirg e o Império Amid depois disso, mas não era uma vitória que eles poderiam ter comemorado. O tratamento médico desesperado de Micail não teve sucesso. Ele morreu vários dias após seu retorno à nação escudo Mirg. Muitos dos outros indivíduos de elite da nação do escudo Mirg também morreram na batalha, e muitos se tornaram incapazes de continuar servindo como soldados. Além disso, desde que a primeira princesa de Talosheim escapou com os tesouros verdadeiramente valiosos e todos os fundos da cidade, a quantidade de dinheiro e bens que a nação do escudo Mirg ganhou foi menor do que a estimativa que eles haviam feito antes da guerra. Nem se compara ao enorme custo que eles pagaram por sua vitória. E desde que a primeira princesa chegou ao reino de Orbaum, o reino soube da invasão de Talosheim e despachou soldados contra a nação do escudo Mirg e o Império Amid como punição divina pelo ataque imoral e injustificado à nação dos titãs. Tinha sido aliado. Durante a Batalha de Talosheim, a nação escudo Mirg enviou reforços da fronteira devido à inesperada dificuldade da batalha. As defesas da fronteira foram facilmente rompidas devido à falta de soldados. Muitas das fortalezas de Mirg caíram e suas cidades foram ocupadas. O Império Amid foi forçado a despachar soldados às pressas para proteger o país que deveria ser seu escudo. O Império Amid estava constantemente invadindo o reino de Orbaum e expandindo seu território, mas com essa derrota, todas as terras que havia conquistado foram retomadas em um movimento. A maioria das guerras que ocorreram nos últimos 200 anos foram aparentemente os esforços do Império Amid para recapturar aquela terra mais uma vez. Finalmente ganhou algum novo território no mais recente. A população de monstros na Cordilheira da Fronteira era controlada pelos aventureiros de Talosheim, mas com a destruição de Talosheim, seus números se multiplicaram repentinamente e os monstros transbordaram das masmorras agora que não havia ninguém para eliminá-los. Como resultado, os devios se expandiram e tornou-se difícil para a nação do escudo Mirg chegar perto da Cordilheira Bondar, muito menos encontrar uma rota segura de volta a Talosheim para recuperar o tesouro nacional perdido lá. Em resumo, a invasão de Talosheim foi um fracasso histórico para o Império Amid e a nação escudo Mirg em particular. Quando Nuasa soube disso, apesar de ter cara de múmia, abriu um sorriso que cobria todo o rosto. Zama asterisco. Nuasa? TLN asterisco, ruído onomatopaico estranho, eu acho. Ele acidentalmente exagerou e quase passou para a vida após a morte. Como sua nação havia caído e ele havia perdido a própria vida, era natural que ele se sentisse assim. Vandaliel estava exasperado com a tolice do Império Amid e da nação escudo Mirg. Eles não deveriam ter tentado uma invasão repentina de força bruta. Talosheim tinha um túnel na Cordilheira Leste que permitia uma passagem segura para o reino de Orbaum. Em vez disso, eles deveriam ter manobrado entre Talosheim e o reino de Orbaum, formado um pacto de não agressão com Talosheim, mesmo que não planejassem desonrá-lo e, em seguida, passado pelo túnel e lançado um ataque surpresa a Orbaum. Se eles tivessem feito isso, poderiam ter comprado materiais, incluindo provisões, para manter uma linha de abastecimento enquanto travavam uma batalha vantajosa. Como eles priorizaram suas estranhas políticas nacionais e crenças religiosas, a nação escudo Mirg perdeu muito mais de sua força do que o esperado e sofreu um contra-ataque da nação inimiga. Até Vandaliel, que nem tinha experiência com jogos de simulação militar, poderia bolar esse plano. O Império Amid era dirigido por idiotas?
Não era como se Vandaliel concordasse com Rodcourt, mas ele realmente achava que isso só poderia ser esperado do Império de um mundo inferior. MHMM. A nação do escudo Mirg e o Império Amid nunca fazem nada de bom. Eles deveriam simplesmente morrer. Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Rapaz, eu acredito que Sandono e suas filhas eram humanos da nação escudo Mirg, Zadiris. Bogshan, existem alguns humanos como Kashiya-san na nação do escudo Mirg, então eu não sei sobre matar todos eles. Saria. Isso mesmo. Bem, fomos expulsos daquele ninho do diabo pela nação do escudo Mirg, mas isso não significa que todas as pessoas lá são más. Rita, nós nascemos na nação do escudo Mirg, mas se você ordenasse, Bogshan, eu não hesitaria em atropelar e matar meus compatriotas. Mas por favor, não se esqueça de manter suas opiniões abertas. Santo Filho, mesmo nós só sentimos ódio pela nação do escudo Mirg e pelo Império Amid de 200 anos atrás. Para nós, titãs, isso é tempo suficiente para que as gerações de pais e avós tenham passado. Para os humanos, é tempo suficiente para que as gerações de seus bisavós tenham passado. Até a deusa nos diz para não direcionar nosso ódio para seus descendentes. Nuasa? Isso mesmo, Vandaliel. Não se esqueça da gentileza que você demonstrou em Evegia. Ficarei feliz contanto que você não se esqueça de como ser gentil. Darcia. À medida que o ódio que se acumulava no fundo do coração de Vandaliel como sedimento foi arrastado e se manifestou em suas palavras, ele recebeu críticas de todas as direções. Incompreensível. Não, ele podia compreender e sabia que o que todos estavam dizendo estava certo. Sim, vou me moderar. A propósito, o que é o Filho Santo profetizado? Vandaliel. Colocando uma tampa no ódio em seu coração, Vandaliel pressionou Nuasa para continuar. Nuasa explicou o que aconteceu com os titãs depois da guerra. Metade dos titãs reviveu como mortos-vivos em um mês pelo ódio de serem mortos e pelo fato de seus corpos não terem sido enterrados. Vendo os soldados da nação do escudo Mirg que também reviveram como mortos-vivos, eles começaram a se matar novamente, embora já estivessem mortos. E eles foram vitoriosos. No entanto, seus sentimentos de querer proteger seu país natal eram fortes mesmo depois de se tornarem mortos-vivos. Então eles não partiram em uma expedição para se vingar da nação escudo Mirg. No entanto, eles estavam ansiosos para saber se a primeira princesa e as pessoas conseguiram escapar com segurança para o reino de Orbaum. Então alguns deles se dirigiram para o túnel. Mas o túnel havia desabado com a entrada selada. Eles planejaram desde o início usar um mecanismo oculto para destruir o túnel para evitar que o exército da nação do escudo Mirg o perseguisse assim que os titãs já tivessem atravessado. O fato de o túnel ter sido lacrado significava que a primeira princesa e as outras haviam conseguido passar. Os titãs não tinham como saber quais dificuldades ela e os outros estavam enfrentando no reino de Orbaum, mas decidiram confiar no reino que era sua nação aliada e no duque que atuava como parceiro comercial direto dos titãs. Eles eram mortos-vivos e, embora acreditassem que haviam retido seu senso de razão, não sabiam se isso era verdade ou quanto tempo duraria. Se eles perseguissem a primeira princesa e os outros titãs neste estado, seria mais provável que os atrapalhassem do que ajudassem. A grande maioria dos titãs mortos-vivos pensava assim. Mesmo assim, alguns saíram para atravessar a serra e nunca mais voltaram. Algumas dezenas de titãs que não perseguiram a primeira princesa perderam seu apego a este mundo e desapareceram. E assim, quando Nuasa e os outros titãs voltaram para a cidade de Talosheim que não tinha mais cidadãos vivos, eles simplesmente passaram seus dias guardando as ruínas. Essa foi a estrada lenta que levou à nossa ruína. Nuasa? Havia numerosos ninhos do diabo ao redor de Talosheim, e masmorras nas quais os aventureiros costumavam se aventurar dia após dia em busca de materiais. Mas Nuasa e os outros mortos-vivos se reuniram no centro das ruínas, no castelo real e na área ao redor, nunca se aventurando fora. Claro, eles não saíram para caçar monstros ou se aventurar em masmorras. Por causa disso, os monstros continuaram a se multiplicar e o mana corrompido liberado por esses monstros, a fonte do mal, acumulou e expandiu os Devil's Nest por 200 anos e finalmente chegou a este lugar, o centro de Talosheim. Se quaisquer monstros que não fossem os titãs mortos-vivos entrassem na área central de Talosheim, Nuasa e os outros os exterminariam.
Suas habilidades, suas classificações como monstros eram bastante altas. Eles eram monstros criados pelos espíritos dos guerreiros titãs de elite que habitavam os restos de seus próprios corpos, e suas memórias e personalidades de enquanto eles estavam vivos foram preservados até certo ponto, como os de Nuasa. Para eles, matar 100 ou 200 dos monstros que transbordavam dos devios nes que eles costumavam caçar e das dungeons que eles costumavam limpar não passava de uma maneira de passar o tempo. No entanto, talvez por um problema relacionado a seus estados mentais ou emocionais, não havia nenhum proativo suficiente para tentar purificar o ninho do diabo que havia se espalhado pelas ruínas. Embora, como eles próprios eram monstros em primeiro lugar, eles não seriam capazes de purificá-lo completamente. No ninho do diabo que gradualmente invadiu Talosheim, os monstros se multiplicaram a uma taxa muito além de qualquer criatura normal. E conforme os monstros se multiplicavam, a luta pela sobrevivência entre eles ficava mais feroz e conforme os poderosos monstros sobreviviam, eram eles que se multiplicavam e aumentavam em número. Em contraste, o número de mortos-vivos de Talosheim pode diminuir, mas nunca foi capaz de aumentar. Grupos regulares de mortos-vivos transformariam os cadáveres dos aventureiros ou monstros que os mataram em mortos-vivos. Seus números aumentariam de acordo com o número de pessoas que mataram. Mas os aventureiros que visitavam este lugar eram inexistentes. E como Nuasa e os titãs mortos-vivos mantiveram suas personalidades de quando estavam vivos, eles não viram os monstros mortos-vivos como seus companheiros e os mataram no momento em que começaram a se mover. Um dia, quando um grupo de 1000 ou mais monstros poderosos se aproximasse deste lugar, Nuasa e os outros mortos-vivos de Talosheim retornariam ao pó. Nós acreditávamos que isso aconteceria um dia. Com o passar dos anos e meses, nossos números diminuíram gradualmente. Não há propósito para mortos-vivos perdidos que esqueceram seus arrependimentos e ódio de existir. Enquanto agimos como guardiões de nossa própria terra, rezando para que a princesa e os outros que chegaram ao reino de Orbalme tivessem boa sorte, nós simplesmente esperamos ser destruídos. No entanto, naquele dia fatídico a deusa nos deu uma profecia. Nuasa? Aconteceu quando Nuasa terminou o processo de restauração de 50 anos da estátua da deusa que havia sido destruída pelos soldados da nação do escudo Mirg. Do oeste virá uma criança branca, levando meus filhos esquecidos. Essa criança te guiará para a prosperidade e glória. Nuasa? Nuasa ouviu uma voz cheia de amor profundo e instintivamente sentiu que era uma profecia da deusa. Ao mesmo tempo, ele se lembrou de uma lenda que havia sido transmitida por seus ancestrais. O fundador dos vampiros nasceu entre a deusa Vida e o herói Zakat. Quando ele foi derrotado pelo herói Belwood, ele deixou para trás uma certa profecia. Embora eu possa morrer aqui, renascerei mais uma vez, me levantarei com meus irmãos e arruinarei os discípulos do Deus arrogante. Fundador do vampiro. Conteúdo patrocinado. E então Nuasa teve certeza de que a criança branca da profecia era inequivocamente o lendário fundador dos vampiros. E mais de 100 anos depois que a profecia foi feita, Nuasa conheceu uma criança branca que emanava uma aura divina, os efeitos do feitiço do atributo da morte, liderando os Ghouls que eram uma raça criada por vida, mas tratados como monstros pela sociedade humana. Ó Santo Filho, você é a criança branca na profecia, a segunda vinda do filho nascido entre a deusa e o herói. Levante-se conosco e traga prosperidade e glória, Nuasa. Não vamos esperar um minuto, você está confundindo as duas profecias. Como Nuasa foi dominado pela emoção, Vandaliel conteve apressadamente. Ele ficou confuso ao ser referido como filho sagrado profetizado, mas com essa estranha profecia feita pelo fundador do vampiro adicionada a isso, simplesmente ficar confuso sobre isso seria perigoso. Nesse ritmo, ele pode ser forçado a se tornar o líder de uma resistência anti-Alda. Vandaliel odiava o deus Alda e aqueles que o seguiam. Ele os considerava seus inimigos, mas eles eram tão poderosos que ele hesitava até mesmo em lutar contra apenas um único sumo sacerdote e sua dúzia, ou mais de subordinados. Não importa o quão compostos e racionais os mortos-vivos parecessem, eles eram fundamentalmente criaturas movidas por desejos e impulsos. Se eles ficarem muito excitados, suas mentes se voltam para vamos atacar a nação escudo Mirg. E Vandaliel duvidou dessa profecia, ou melhor, daquela feita pelo fundador do vampiro.
Havia uma chance de que a profecia fosse algo que Nuasa simplesmente alucinou depois de se tornar um morto-vivo, mas seu conteúdo combinava perfeitamente com Vandaliel e os Ghouls para isso. Ele não tinha intenção de guiar os mortos-vivos para a prosperidade e glória, mas o que Vandaliel e os Ghouls alcançariam a partir de agora poderia levar a prosperidade e glória para Nuasa e os outros titãs. Se Vandaliel tivesse ouvido uma profecia enquanto vivia na Terra, provavelmente não teria acreditado, mas como ele sabia que um Deus existia de fato, mesmo que esse Deus fosse um Deus imprestável, não é estranho imaginar que os deuses cujos nomes apareciam nos mitos dariam profecias aos que os seguiam. Mas por que a profecia da deusa e a profecia feita pelo fundador do vampiro se misturaram? Eles não pareciam relacionados um ao outro. Vandaliel é realmente branco, e nós Ghouls temos nossas raízes na deusa vida. Embora a profecia da deusa possa se referir a nós, acredito que a profecia do renascimento do fundador do vampiro não esteja relacionada. Zadiris. Parecia que Zadiris concordou com Vandaliel e começou a protestar contra Nuasa, mas Nuasa não parecia nem um pouco perturbado. Isso não importa. Para nós que não podemos nos livrar de nossos apegos e virar pó, nem queimar nossas almas com ódio, que apenas submergimos em nossos sentimentos de resignação. Sua simples chegada nos dá esperança, ó Filho Santo. Nuasa? Vandaliel não estava infeliz por ter uma pessoa que ele acabará de conhecer pela primeira vez para confiar tanto nele, mas seus sentimentos de confusão eram mais fortes. Ele não tinha nenhum plano ou estratégia para liderá-los e dizer: eu entendo, prosperidade e glória são assim. No entanto, era conveniente que Nuasa e os titãs tivessem uma boa impressão dele, considerando seus planos originais. Bem então, estaria tudo bem se eu trouxesse os 600 ou mais Ghouls que eu trouxe aqui para se mudar para Talosheim? Vandaliel. Você residiria em nossa cidade, Santo Filho? Estas são as ruínas de uma nação morta, ninguém se oporia. Não é mesmo, pessoal? Nuasa? Em resposta à pergunta de Nuasa, os titãs mortos-vivos que estavam ajoelhados silenciosamente de repente soltaram vivas que soavam como gemidos. Vamos receber o Santo Filho e seus companheiros. Uou! Gal, Mate eles! Mate eles! Mate todos que estiverem em seu caminho. Mate todos! Um momento atrás, as ruínas estavam silenciosas como um cemitério, mas agora estavam cheias de prazer e sede de sangue. Os titãs mortos-vivos levantaram suas armas no ar, bateram os pés, seu espírito de luta crescendo como se estivessem prestes a entrar em batalha neste exato momento. Foi uma mudança tão grande que é preciso questionar para onde foi sua docilidade. O fogo de suas emoções era inextinguível uma vez aceso. Esta era apenas outra qualidade de criaturas mortas-vivas. A maioria dos mortos-vivos teve tais incêndios provocados neles desde o momento em que se levantaram. Então muitos não sabiam disso, no entanto. Bem, menino? Parece que alguns deles estão dizendo palavras bastante perigosas. Zadiris. Eles querem dizer que vão matar todos que estiverem no caminho de nossa migração para Talosheim. Vandaliel. Eu concordo, mas existe algo como excesso de entusiasmo. Sam. Isso soa muito convincente quando o pai diz isso, não é? Saria sarcástico. Vamos ver então. Aqueles que estão dispostos a ajudar, sigam-nos. Vandaliel. E então várias centenas de titãs mortos-vivos atacaram o ninho do diabo que separava o centro de Talosheim e o acampamento temporário que os Ghouls haviam montado do lado de fora, com força suficiente para pisotear o chão. Eles massacraram os lobos agulha e raptors que os atacaram enquanto cortavam as árvores que estavam no caminho. Embora a distância que percorreram fosse de apenas cerca de 2 quilômetros, eles transformaram a cidade-nação fortaleza do centro até o portão da frente em uma ruína segura onde nem mesmo um único rato se movia. Foi Vandaliel o incrível por inspirá-los, ou foram eles os incríveis por conseguirem fazer isso apenas pela esperança incerta que Vandaliel lhes oferecia? Eu acho que é o último ponto. Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Depois disso, já que agora havia um caminho seguro, Vandaliel liderou o bando de Ghouls, que foram surpreendidos pelos mortos-vivos que pareciam enlouquecidos por seu espírito de luta, em sua migração para o centro de Talosheim. Eles escolheram a área central que continha muitos prédios que haviam sido prédios do governo, como o Castelo Real, a igreja e os escritórios do governo, em vez de um bairro residencial.
Isso porque os edifícios robustos da área central estavam em melhores condições. A área central foi exposta à batalha feroz que ocorreu 200 anos atrás, mas o que a nação do escudo Mirg se concentrou em tentar destruir foi a Igreja de Vida e, mais importante, o tesouro de vida que estava escondido abaixo do Castelo Real. Foi por isso que eles não destruíram os edifícios feitos de pedra sólida. Além disso, os mortos-vivos guardavam os edifícios desta área central por 200 anos, não permitindo que monstros passassem a residir e os danificassem, para que pudessem ser usados depois de limpos. Os edifícios dos titãs eram muito grandes para os ghouls, seus móveis e implementos estavam todos deteriorados, exceto aqueles feitos de pedra, e as coisas que sobraram não correspondiam ao tamanho dos ghouls. Então uma quantidade considerável de remodelações ainda era necessária e novos móveis precisavam ser construídos. Mas havia uma montanha de materiais a serem encontrados aqui. Primeiro, a madeira das árvores que os titãs mortos-vivos cortaram foi reunida e alinhada. Mulher. Levante-se. Corte. Saia. Vandaliel. Vandaliel usou o feitiço Death Attribute Magic Viter para remover um pouco de água das árvores e secá-las, transformou-as em Wood Golems. Usou Golem Creation para que eles se cortassem em tamanhos apropriados e depois removessem as almas que possuíam madeira novamente. Com esse método, as árvores do Ninho do Diabo se transformaram rapidamente em madeira utilizável. E então os ghouls construíram divisórias entre quartos e móveis. Os ghouls eram originalmente nativos de uma floresta de Devil's Nest. Como não precisavam de móveis particularmente elaborados, esse trabalho foi concluído em vários dias. Vandaliel usou criação de golem para reparar partes dos edifícios que tinham fissuras e partes que haviam desmoronado. Vendo isso, os titãs mortos-vivos que haviam sido artesãos enquanto estavam vivos exclamaram: "Nós também não vamos perder. E não podemos permitir que apenas o Santo Filho execute todo o trabalho." Eles largaram suas armas e começaram para trabalhar também. Isso era algo que Vandaliel não havia incluído em seus cálculos. Falando em coisas que não constavam dos cálculos de Vandaliel, Nuasa dissera que ele era apenas um aprendiz de padre. Como tal, ele era apenas o representante da igreja entre os titãs. Aqueles com status de sacerdote ou acima nunca reviveram como mortos-vivos ou já haviam desaparecido. Ele não estava em posição de tomar decisões e falar por todos os titãs mortos-vivos. Portanto, havia um número considerável de titãs mortos-vivos, além dos que ajudaram na migração, ainda permanecendo nos edifícios. Mais notavelmente, um dos heróis de Taloshein, o rei da espada Borcus, havia se transformado em um morto-vivo e aparentemente ainda guardava o interior do castelo real. Certamente era uma pessoa capaz, um cadáver capaz que Vandaliel queria como aliado. Se eu pudesse fazer com que ele atuasse como mediador para os mortos-vivos, haveria menos problemas entre as raças depois que eu chegasse ao reino de Orbaum também. Vandaliel. Os ghouls já haviam garantido bastante espaço vital, então não havia necessidade de Borcus desocupar o castelo real. Mesmo assim, Vandaliel pediu a Nuasa que o acompanhasse para convencer Borcus a se tornar seu aliado e se dirigiu ao castelo real, lançando um olhar perplexo para Zadiris, Saria e os demais que se recusaram a segui-lo. O nível da habilidade Fortalecer Seguidores aumentou para o nível 5. O nível da habilidade Carpintaria aumentou para o nível 2. Você adquiriu a habilidade de Culinária. Explicação do monstro. Orcazes. Estes são orcs mutantes, criados por serem submersos em Death Attribute Mana antes do nascimento. Sua classificação base é a classificação 4. Sua força física é quase a mesma dos orcs, mas sua tenacidade, resistência, destreza e sua inteligência em particular são superiores aos orcs. Eles possuem as habilidades Visão Noturna, Força Sobre-Humana, Resistência a danos físicos e Comer mal desde o nascimento. Por causa disso, uma vez que um orca se torna adulto, suas capacidades ofensivas e defensivas excedem as de um orc totalmente armado, mesmo que o orcas não tenha armas e armaduras equipadas. No entanto, eles possuem níveis mais baixos nas habilidades em inglês sexual, estamina e reprodução, e alguns nem mesmo possuem essas habilidades. Suas habilidades reprodutivas são apenas um pouco superiores aos humanos. Sua aparência é a de um humano acima do peso com uma cabeça de javali preto ou cinza, e apenas indivíduos do sexo masculino existem no momento. Embora isso seja uma conjectura, estima-se que sua expectativa de vida seja aproximadamente igual à dos humanos.
Como a raça Orcas acabou de nascer, não se sabe que tipo de raças superiores de Orcazes podem existir. Se alguém relatasse a existência de Orcazes à guilda dos aventureiros com provas, eles seriam recompensados generosamente por relatar a existência de uma nova raça de monstros, mas isso seria difícil no momento. Conteúdo patrocinado.